Salve, salve, meu povo, sejam muito bem-vindos pra... Cara, eu não tenho nem muito o que dizer pra vocês e eu só preciso passar o seguinte. Hoje nós estamos com um elenco de um dos melhores e mais aguardados filmes de 2023. Ah, Weaver, mas como assim? É, isso aí. O Bunker 9 tá dentro de uma oportunidade maravilhosa e hoje vamos entrevistar o elenco de A Floresta. O filme que com certeza vai te deixar com os cabelos da nuca arrepiados. Sejam muito bem-vindos, meu povo. Tudo bem com vocês? Muito bem, ótimo. Muito bem. Eu tô muito animada. Eu também tô animado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, esse elenco maravilhoso, nosso querido diretor Henry Ravioli. E, cara, primeiramente, eu queria pedir pra vocês se apresentem pro pessoal, deem o oi de vocês, cada um individual, se vocês quiserem. Aqui a casa é toda de vocês. Bom, acho que ninguém me conhece, né? Eu sou ator e produtor do filme, também sou roteirista. Sou diretor do filme. A Floresta, é isso. Estamos aí na atividade há mais de 12, 13 anos de carreira e avançando. Eu sou a Beatriz Cardoso, eu faço teatro e dança desde os meus 5 anos e tô aí querendo realizar todos os meus sonhos junto com essa galera maravilhosa e estamos no processo. Eu sou o Wendel Fernandes, eu sou ator da T-Action. Conheci o Henry no Exército, a gente se viu junto ao Exérito. Estamos aí juntos aí. Olha isso! Esse viu o Exército e a gente estudava junto no ensino médio. Serviço militar, não foi do Vietnã, não. Foi menos emocionante. Foi um pouco menos emocionante, né? Inspiração surgiu lá. O Vietnã era, na verdade, o ensino médio. O Vietnã não se compara ao que a gente passou. Maravilha, maravilhoso. O Exército é sempre um desafio, né? A gente que teve que ir pra lá, a gente sabe como é que é. Pra mim foi o início de tudo, né? Foi assim, eu nunca imaginei me tornar ator, seguir essa carreira. Até porque eu tomei gosto, conheci ele, a gente começou a gravar pelo YouTube. E daí surgiu a T-Action, que aí tô até hoje aí. Basicamente, esses dois aqui estão na T-Action desde que a T-Action era mato, né, vamos dizer. Era mato. Eles começaram junto comigo lá em 2014, 2015, quando a T-Action realmente começou a dar os seus primeiros passos, a gente já estava desenvolvendo as primeiras produções. Então, a gente fazia curtas-metragens, a gente fazia projetos menores, não eram filmes de grande escala ou projetos voltados para TV ou para cinema ou para streaming. YouTube, né? Era mais um canal no YouTube, a gente fazia as produções lá e saíam direto para o público dessa forma mais mainstream, mais gratuita, mais de fácil acesso. A T-Action não era o que ela é hoje, entendeu? É um alcance de grande escala, digamos assim. Hoje a gente produz para cinema e para streaming também. E é isso. Exatamente. Começou lá atrás. E da T-Action tem um rolê todo. Muita história. E a gente Muita expandiu história. bastante, agora o elenco é gigante, como você pode ver, tem mais outros projetos da T-Action também que contam com outros atores e atrizes, e é isso, e a gente tá caminhando. Olha, isso aqui é uma história, Vamos continuar, dar continuidade nessa apresentação maravilhosa. Minha cara cacheada lá atrás, tudo bem? Meu nome é Maia e eu conheci o Henry, né, no período de pandemia. Na verdade, eu conheci ele no dia do aniversário dele, né? Verdade, ela vai Eu fui muito Olha. muito no aniversário dele e acabou que a gente fez amizade, muito gostos em comum também. E assim, eu sempre tive na área da arte, só que seguia outros caminhos e sempre tive interesse de atuar através do Henry, que abriu portas. Pra mim, agora eu estou imaginável. Meu nome é Gabriel e eu sou ator aí, cara. Tamo aí. Ele é diretor também. Ele é Dirigi também os projetos aqui. Fala muito, na cidade. Não interrompendo não, mas Estamos aí agora, né, numa floresta, esse trabalho aí incrível com a T-Action, né, nessa parceria aí, que com certeza a galera pode esperar muito aí, que a gente vai chegar com força aí. Eu sou Duda Fontes, prazer. Eu sempre fui Aparecida, queria estar na mídia, fiz teatro, fiz dança, fui Miss. Eu sempre dava um jeito de me enfiar em alguma coisa que tinha a ver com a arte, porque eu sou de uma cidade menor ainda, então era menos oportunidades. Inclusive, o Gabriel gravou um filme na minha cidade, eu participei do filme dele. Já conheci o Henry, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de gravar pra T-Action. Então, eu tô muito animada de estar nesse projeto. E é isso, minha vida é sempre assim, querendo se meter numa coisa, em outra, fazendo dar certo. Foi assim que eu cheguei no B9 também, entendeu? Eu queria aparecer de alguma forma, falei, não, então vamos criar conteúdo, todo mundo vai me ver, e assim a gente vai. E aquela coisa, fazer a oportunidade. Eu já conheci a Duda há um tempão, eu conheci ela desde os 15 anos, né? Sim. E, tipo, a gente sempre ensaiou fazer algum projeto junto. 18. A Duda é mais nova Eu sou a mais nova da elenco. Ela tem 18.
E, tipo, a gente se conhece desde os 15, desde quando ela tinha 15, a gente sempre tentou fazer um projeto junto, mas às vezes eu tinha uma ocupação de agenda e ela outra, e acabava que nunca dava para poder participar do mesmo projeto. E aí os anos foram passando e a gente teve um momento que a Duda foi para outro lugar e foi fazer outra coisa. E aí quando ela voltou dos Estados Unidos, a gente já tinha um projeto em mente e aí surgiu a Floresta. Foi perfeito, o timing foi perfeito. Olha, casou, as coisas aconteceu no momento certo, deveria acontecer naquele momento que aconteceu, né? Bom, então assim, eu acho que a melhor forma de começar, né, com a frase que ainda me toca toda vez que eu vejo. Vamos lá. O mal tem muitas formas. Então, assim, eu quero saber de cada um, assim, qual é a forma do mal pra cada um? O que mais deixaria vocês, assim, tipo, preciso de botar um pouquinho de sal grosso no bolso, fazer um círculo assim, botar Carry On My Wayward Son pra trocar, entendeu? Então, De prima, assim, só pra saber. Realmente? Assim, cada um tem a sua peculiaridade. Eu, por exemplo, eu tenho muito problema com filme de espírito, mas filme de psicopata meio que eu não assisto. sou suspeito de falar porque, tipo, sou um aficionado por Dexter e qualquer coisa de serial killer eu tenho. Então, pra mim, o mal, no momento, tem a forma de spoiler. Morro de medo de falar. Então, esse é o mal pra mim no momento. Era isso que eu queria, era esse pontinho certo que eu queria pegar. Normal, coisa de jornalista, é o costume. E assim, a galera aí compartilha desse mesmo medo ou passa distante? Eu tenho muito medo de... Você é a palhaça, Bia. Você é a palhaça. Sinceramente, assim, do coração, a forma do mal pra você. eu tenho medo de homens. Perfeito. Entendeu que ela tá literalmente no purgatório agora. É o que vem do coração, tá certíssimo. Eu, por exemplo, tenho medo de rato. Eu tenho medo de água funda, de rio, de mar, mas todo ano eu tô na praia. Encarando seus medos. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Eu vou. Perfeito. Isso aqui é um elenco. Meu querido Gabriel, eu tô vendo que o senhor tá assim, se coçando e tal. Me diz, eu quero saber do senhor. Me conta. Cara, eu tenho medo, vou te falar de espírito também, bicho. Quando fala de espírito, eu também dou uma tremida. Vulto, né? Vulto, esses trem. Então, não tem problema não. Aqui o linguajar tá completamente liberado. Crianças, vocês não deveriam estar aqui. Aqui, viu? Não se preocupe. Não quer dizer que numa floresta assim, só o falazinho no pé do ouvido já te deixa, né? Com medo, né? É bom saber desse tipo de coisa. Eu vou ficar muito ligado pra poder ter certeza quando as coisas forem no andamento do filme. Pode ter certeza. E assim, alguém aí tem um medo muito, tipo, muito louco? Exceto de Bia de homem. Não. É normal, É normal. Normal. No escuro. Ele corre, sim. Eu acho que o menos medroso em questão de espírito sou eu. Acho que eu não tenho medo de espírito. Entendi. O meu medo mais são coisas físicas. Tipo homem. É um ótimo exemplo. Meu medo são pessoas, situações onde você tem coisas que você não tem nada sob seu controle. Você está totalmente submetido ali a qualquer coisa aleatória, pessoa de alguém ou um pensamento maligno. Entendi. Eu consegui pegar aquele pontinho de cada um, assim, um pouquinho. Duda, conta um pouco. A senhorita que é a mais nova do elenco, assim, talvez. Eu não sei por que eu tô fazendo esse filme, é porque eu adoro o elenco, porque eu me enfio em tudo, porque eu sou a pessoa mais medrosa do universo. Você vai ver a cena do susto, vai ser verdade, porque eu sou medrosa, eu sou muito medrosa. A gente ela não tá atuando, é tipo ela É real. Inclusive, outra coisa do destino, eu não vejo filmes de terror. Eu sou aquela pessoa que quando tá na noite do pijama com as amigas, se alguém colocava filme de terror, eu falava, eu vou embora, eu não vou ver. Porém, o único filme de terror que eu já vi na minha vida traz uma referência pra esse filme. Não coloca na caixinha de pergunta, não. Entendi. Então, assim, tá no meu roteiro, né, essa pergunta, tipo assim, qual o único filme de terror que vocês viram, que ultrapassa o ápice, né?
agora, pode falar. Sabemos que a senhorita não poderá responder essa pergunta, né? Então, assim, tá tranquilíssimo. Bom, nossa querida lá atrás, o que você me diz? De quê? De medos? Eu quero conseguir te retirar o máximo de todos. Medo, assim, não é nada demais, não é medo de aranha, acho que é os tentáculos, Ah, de As aranha. perninhas. Então, bichos também que tem muitos tentáculos. Entendi. Bom, Bastante quatro patas já. É uma curiosidade. Bastante 4 patas já. passou de 4 passos já é um problema sério, né? Perfeito, perfeito. Único porque nas cenas da floresta a gente teve locações em que tinha muita aranha. Literalmente a gente andava, o Wendel sabe bem dessa história, a gente literalmente andava por alguns caminhos em que as aranhas caíam no rosto. Então tem aquilo, sabe, pra quem tem medo de aranha, aquilo é um pavor. Mas tem outras locações em que era tudo mais tranquilo. Só tinha floresta e tava ok. A gente quase saiu de lá enrolado num casulo. Boa. Passar e bater a cabeça numa teia. O susto de Maia vai ser de... Não, eu chorei. Bom, vamos lá. Eu como uma pessoa que tá aguardando muito o filme, tô muito ansioso pra poder assistir, eu fico tentando pensar em ideias e filmes que podem ter inspirado, né? Filmes que podem ter referenciado, assim como temos HQs que, né, eles utilizam pra poder fazer referências em filmes, né, e etc. Nosso querido diretor, a floresta seria mais como a Floresta Maldita ou algo mais... Eu colocaria a Bruxa de Blair ou o Nevoeiro? Ou Cara, nenhum dos dois, assim? Como eu poderia descrever pra você sem o famoso spoiler? Eu diria que a floresta tá mais ligado a o que a gente tem dentro de si, aquele medo que tá intrínseco do ser humano. Então, talvez o medo de a floresta não seja exatamente o que tem na floresta, ou se tem alguma coisa de fato na floresta, mas o que o ser humano é capaz de fazer em situações extremas. Então, talvez seja essa forma que a gente olha para esse filme também, de entender o que se passa com aqueles personagens e o que eles sentem podem influenciar em seu destino narrativo, entendeu? Então, acho que a floresta seria mais puxada para esse lado também, sem revelar muito, assim, da trama. Olha, a cabeça... Então, assim, nós vamos lidar aí, né? Como eu perguntei sobre os medos de cada um no início, né? E acabou calhando com o que o Henry falou, né? Então, eu tenho alguma inspiração mais forte pra tipo assim, pro enredo, roteiro e etc? Cara, eu amo filmes do estilo A Morte do Demônio. Eu acho que foi uma grande inspiração para a floresta em alguns aspectos que eu acho que deixa no ar, o que fica subentendido de fato o filme. Mas não que seja sangrento ou algo do tipo, acho que a floresta é bem contida nesse sentido, mas pela atenção e o horror causado. Quando você assiste esse tipo de filme, você tem em jogo todas aquelas cenas extremamente exageradas que saltam à tela, e com a floresta foi numa direção totalmente oposta, mas manteve aquele medo, entendeu? Aquele pavor, todo aquele crescente da cena existe ali, só que sem todo o sangue, sem toda a sanguinolência de filmes desse tipo. Então a Floresta também segue um estilo mais de filmes da A24, que é filmes como Hereditário, filmes como Midsommar, A Bruxa, entendeu? A gente tá pegando mais nesse sentido, não mais nessa leva. Tá, então tendo A Morte do Demônio, que é um dos meus filmes de terror favoritos, estou muito ansioso para A Morte do Demônio 2, não sei segurar a minha ansiedade. Pra Beatriz, me diz assim, como é que foi estar dentro dessa trama que, com toda certeza, em algum momento deve ter deixado um pouco mexida. Você disse como assim? Bom, como que foi, tipo assim, você conseguiu se imaginar dentro daquela situação, né, vivendo aquilo? Não me imagino. Não, literalmente não. Não, é porque assim, como é um filme de terror, se passa muitas coisas que pro ser humano é horrível, né? Ela tá sempre falando. Eu acho que isso é mais um medo de spoiler. Eu sou o Tom Holland. Interessante. Bom, meu caro diretor e meu roteirista, vamos lá. Henry Ravioli, a gente sabe que pra escrever um roteiro, eu que tô escrevendo um livro, né, a gente sabe que demanda tempo, demanda ideia. Qual foi a maior dificuldade e o que você tirou mais de letra? Tem alguma coisa que você tirou de letra que você pensou assim, pô, não achei que fosse dar certo? Cara, então, no início do processo para escrever o roteiro de A Floresta, eu tinha várias ideias na mesa. Eu tinha
alguns lugares que eu queria ir com esses personagens e com a história também. Inicialmente, a floresta era um tipo de história e depois mudou e foi mudando e mudando e mudando até que eu consegui chegar em um local que eu gostaria de contar uma história que valesse a pena contar com esses personagens. A floresta surgiu em 2021, na verdade, em outubro ou agosto de 2021, se eu não me engano, e eu tive essa ideia inicial e ela era uma ideia totalmente diferente do que ela é hoje. Então, no início, a floresta tinha uma pegada mais de horror do tipo Scream, só que depois isso foi adaptando o roteiro, porque entrou a Amazon e as exigências sobre o roteiro foram diferentes, o filme tomou um novo molde, uma nova proporção, e quanto ao tempo de escrever o roteiro, ele já estava pronto em 2021, lá para novembro, dezembro de 2021, ou A Floresta, que não era A Floresta, era um outro título, já estava, só que passou por tantas mudanças que é um novo roteiro, é uma nova repaginação, é uma nova história. Então, A Floresta original, que não tinha o título de A Floresta antes, é uma história totalmente nova agora. E as partes mais complicadas para escrever um roteiro do tipo A Floresta é literalmente pensar nos personagens e onde eles estão em todas as cenas e como fazer a conexão de uma história com a outra, como fazer esses personagens funcionarem bem em tela, como você faz isso, como você eleva o terror ao mesmo tempo que você precisa contar o background de cada personagem, como você situa eles nessa atmosfera onde a gente só tem as florestas, a gente só tem lagos e cachoeiras e a ameaça iminente do filme. Então eu tinha que ter todo o cuidado do mundo para poder colocar esses personagens não só conversando entre si, mas também compartilhando elementos implícitos com o olhar, com uma atuação que não passasse tanto que aquele personagem guarda alguma coisa, mas que isso fosse direito do público descobrir. Então a Floresta tem um pouco disso. A Floresta tem a dificuldade central foi achar o tom, acertar para onde a gente queria ir e onde esse filme acabaria. E eu acho que onde o filme acaba é um local confortável. Não foi tão confortável para mim no início, porque achar como terminar a história de uma maneira satisfatória, mas não satisfatória assim para o público em geral, mas satisfatória para o que a história se propunha a ser. Então, acho que a maior dificuldade foi encontrar essa linearidade entre personagem, conflito e roteiro como um todo. Eu fico pensando na ideia de roteiro, né? Você tem alguma dica ou algum conselho para alguém que, pô, cara, eu tô escrevendo aqui um roteiro, eu tô dando início a alguma coisa que eu quero levar para frente mas eu não sei como. Você tem algum conselho, uma dica, né, e etc? Bom, escreva sobre pessoas reais, escreva sobre histórias reais, escreva sobre coisas que realmente façam seu coração saltar, escreva sobre coisas que realmente te dão emoção, que passem verdade. Acho que a maior dificuldade de um roteirista é realmente encontrar a verdade no material base. E quando você encontra, então a história já está pronta, você segue com ela. Então, acho que o maior trunfo de alguém que escreve é realmente não só escrever sobre o que gosta, mas escrever sobre algo que te transforma no final. Incrível, maravilhoso. Assim, eu sempre fico me perguntando, né? Porque nós temos aí, nem todos os diretores e etc. Dão esse espaço para os atores, né, em alguns filmes, por exemplo. A Marvel dá muito isso, né? Você tá lá com o ator em entrevista e eles falam como foi receber o roteiro. Eu recebi só metade, eu recebi 2 folhas, recebi só as minhas falas e de mais nada, né? Assim, para cada um de vocês, né, foi uma surpresa estar nas cenas com outro. Eu não sei se vocês sabiam o que ia rolar com outro personagem, etc. Mas foi surpreendente, sabe? Como é que foi a sensação de vocês? Olha, então, a gente foi esse... Eu também. Eu não posso falar. Tom Holland. A gente, até os próprios personagens, atores, se envolvem com os demais personagens, né? A gente, às vezes até, sente a dor do personagem ali, o personagem, a Megan, o Brandon, a trama que envolve as amizades, né? O relacionamento de irmãos, retrata muita coisa real. Todos então, eles estão ligados de alguma forma. A gente se identifica com alguém, acaba se identificando com os personagens. E isso é muito bacana, né? Dentre nós, assim, no relacionamento do elenco, assim. Cada um conhece um pouco do outro, do personagem. No filme a gente
teve essa liberdade de deixar os personagens falarem por si só, e cada um dos atores do elenco, eles tiveram uma liberdade de criar em cima do seu personagem, que fez todo um estudo de roteiro, até mesmo escrito. Tinham características muito específicas e eles tiveram liberdade de criar em cima, de colocar a própria visão deles em cima do que eles acreditam que os personagens eles são. Eu acho que o que ajuda muito também é que a gente, na nossa vida pessoal, se deu muito bem. Então, ajudou a fluir muito no filme todo. Exatamente. A gente criou uma conexão desde da leitura de mesa, entendeu? Então, construir os personagens em cima disso, com pessoas que você já tem afinidade, facilita, porque ideias vão sendo construídas, claro, sem deixar de seguir o que tem que ser, mas aprimorando, e é isso. E também questão sobre aproximação até dos atores. Igual eu e as meninas, a gente compartilha roupa dos personagens. Por exemplo, a Maria me emprestou uma roupa, a Duda emprestou a roupa, eu emprestei pra elas. Então a gente vai compartilhando essas coisas, né? Porque o nosso personagem não tem a nossa característica. Totalmente ao contrário. Então o que a gente tem, a gente vai usando. E é muito legal porque isso aproxima. Acabou que você leva um pouco do seu personagem pra você. Você pensaria, poxa, talvez eu não seja tão diferente dele como eu penso. Sempre tem uma pontinha, né? Sempre tem alguma cutucada que na hora que você tá fazendo e colocando aquele personagem pra fora, você automaticamente sente isso. Você fala, talvez eu não seja tão como eu achei que eu seria. Mas eu sempre falei que teatro é terapia. Você se conhece conhecendo o seu personagem. Sim. E no cinema não é diferente. Exato. São duas linguagens totalmente diferentes, mas elas estão ligadas na mesma unidade em si, porque mesmo que interpretar para cinema, interpretar para teatro sejam experiências totalmente opostas umas das outras, mas ao mesmo tempo o cerne é o mesmo, são pessoas tentando ser o mais reais e críveis possível. Ouvindo tudo isso, eu quero saber o diretor tratou vocês bem ou ele foi bem linha dura mesmo? Ele é bonzinho. Ele foi bonzinho. Mais pesado que o Henry, O Gabriel é porque você fala assim, pô, eu que tenho uma cara de mal, mas você não viu o Gabriel aqui. O Gabriel, quando ele fecha a cara, você não sabe se ele realmente tá bravo ou se ele tá atuando. Então, tipo, é aquela coisa de palavra código, sabe? Quase que usar uma palavra código, tipo, não tô atuando, tô normal. Tô de boa. Palavra segura. Um ponto negativo e muito positivo é que o Henry, ele é muito perfeccionista. Isso é muito negativo, bom. e muito positivo. Dependendo da ocasião, é negativo. É porque perfeccionismo, às vezes, é muito ruim ou muito bom. E o dele é muito bom. Então que Entendi. Ela acabou de salvar o emprego. Ela acabou de, entendeu? Ela já tem mais 3 séries planejadas com ela. Maravilha. Entendeu? É verdade. Nas locações, né? Eu ia falar sobre as locações. Vocês conseguem se imaginar voltando aos locais depois de ver o filme e pensar, eu vi ali uma expressão, eu tô que nem o cara do Metaforando, tá? Eu tô vendo as microexpressões de vocês, tá? Anotando tudo. Meu caro Henry, pode botar pra fora, põe pra fora, meu cara. Põe pra fora. Pode me dar tudo, não tem problema. Eu tô aqui igual o Fullmetal Alchemist. Eu quero tudo. Cara, eu amo florestas, então não coincidentemente a floresta foi um projeto que eu sempre estive muito animado para fazer, porque eu sempre coloquei em projetos da T-Action espaços que remetessem a cenários como florestas, porque ao mesmo tempo que uma floresta pode ser muito mágica, ela também pode ser muito assustadora, e quem sabe o que ela abriga lá dentro. Pode ser algo que te divirta muito, ou pode ser algo que te assuste muito, que é o caso do nosso filme. Então, definitivamente, eu não voltaria na floresta do filme, mas com certeza florestas no geral, eu sou apaixonado por isso. E vocês? Eu gosto de porcelanato, muito obrigada. Quero não. Pode falar, Tildão. Eu voltaria, eu acho que eu voltaria para acampar, alguma coisa assim. Eu voltaria. O lugar é bem interessante e tal, então acho que eu voltaria Eu assim. imagino fazendo uma trilha, É. Eu acho que vai ser legal passar por lá sem estar atuando, aproveitar, É. mais apaixonado.
Mas sem a parte do terror. Sem a parte do terror, sem a parte dos aranhas. Vamos Sem a parte fingir, das aranhas. vamos fingir que entre uma gravação e outra a gente não ia pra lagoa, né? É. Vamos fingir. Ah, só fingir. Não, tranquilo, tranquilo. Como toda... assim, eu gosto muito de ver behind scenes, né? Por trás das cenas e etc. A Hora do Rush é o meu filme favorito. Um dos meus filmes favoritos, porque eu consigo ver esses behind scenes, né? E, assim, tem algum momento muito engraçado, tipo, não no filme, mas por trás das câmeras que vocês... Seria interessante de vocês pra contar? Quedas, talvez. Acho que... Bom, a floresta tem muitas cenas de correr. A gente tem esses personagens sempre em movimento e... Bom, isso ocasiona algumas cenas especiais que não vão pro filme, mas vão pra memória. Não podia fazer, não, mas... Fora a Bia, né? Fora a Bia, que Que é um Bia... momento bem tenso, e aí eu olho pro lado da Bia dançando funk sem É verdade. sem nada. É o jeitinho dela. Aquilo foi muito aleatório. Bia... Eu tava escutando uma música, nada a ver, e eu lá requebrando, fazendo um quadradinho, as meninas tudo assim. É, tipo assim, numa cena e a gente, Bia, estamos gravando Não aqui. é funk, é K-pop. Porque Bia é assim. Trabalhar com Bia Simplesmente literalmente Bia. ter um stand-up pessoal o tempo inteiro. Eu sou muito espontânea. Maravilha, maravilha. Assim, uma pergunta. Alguém aí gosta de As Branquelas? Opa! Perfeito, perfeito. Assim, só por desencargo de consciência, vocês já ouviram alguém do elenco imitar, assim, algumas cenas? Eu não sei se... Eu deveria entender. Assim, vocês já viram alguém, assim, do elenco imitar ou dublar? Hoje, Eu fiz isso hoje. hoje nós tava conversando sobre as Sim. branquelas. Eu sou culpado porque... Hoje, a gente ficou Mas falando da eu não Sax. vi, eu não vi. É Vai verdade. fazer, eu tava falando da Sax da Quinta Avenida, que é uma loja de revende em Nova York. Eu A expliquei Bia que era. comprou na Sax. Você ela não, faz- eu só passei. Você falava assim. Perfeito, perfeito. Pra cada um, tem alguma cena específica que vocês querem muito ver? Não precisa dizer, obviamente, a cena. Mas, assim, tem alguma cena que vocês estão, tipo assim, meu Deus, eu preciso ver isso pronto. Nossa, eu tenho uma que é uma cena que eu tô sozinha e eu quero muito ver. Muito, muito, muito ver. Eu também quero ver minhas cenas. Minhas cenas são completamente diferentes da minha personalidade. Eu quero ver muito. Bom, eu tenho cenas específicas que eu quero ver, principalmente cenas em que a gente não fez exatamente no set aberto, mas a gente fez em estúdio, Sim, de tela verde. exato. Porque essas cenas, elas feitas em chroma key, eu acho que quando o efeito visual fica completo, então a experiência é maximizada. Cara, foi a primeira vez que eu gravei em tela verde e é um pouco engraçado no início, sabe? Você fica meio sem jeito. Lembrar de todos os jogos de teatro, trabalhar a imaginação. Aqui, ó. Imaginar coisas que não estão, Sim, imaginar lugares que talvez não existam, então Imaginação. é uma mas loucura. eu acho que eu só vou lá bem. Eu acho. Perfeito, perfeito. Assim, em uma palavra só, fazer a floresta de cada um. Sem repetir, sem copiar o coleguinha. Monstro. Imersivo. Intenso. Incrível. Deixa a Bia primeiro. Vai, Bia! Eu ainda não sei. Travou. Assustador. Ai. Vai sair! Uma coisa difícil de fazer é o quê? De água. Uma palavra, uma Difícil. Não, é. De. Complicado. Complexo. Não! Dicionário WhatsApp. É difícil. De desafiador. Aê! Aê! Perfeito, perfeito. Pode, falei. Acho que uma das melhores experiências de fazer um filme, ou assistir um filme até, é você literalmente não ir munido de informações demais. Porque eu acho que talvez muitos filmes têm mania de estragar algumas partes das experiências nos trailers ou em Sim. materiais promocionais, e a gente tem tomado muito cuidado com a floresta nesse aspecto, até mesmo porque o plot do filme é algo muito específico e que talvez um material promocional feito de uma maneira um pouco diferente poderia estragar um pouco a experiência ou abrir margem para interpretações muito certeiras do roteiro, mas a gente tem tomado cuidado para que não seja divulgado muita coisa, sabe? Que não comprometa a experiência no cinema. Ah, uma pergunta final. Assim, Vai lá. pretende ter Opa! 2? Será que teremos uma continuação ou ainda, tipo assim, deixa quieto, fiz que você não perguntou nada? Bom, eu tenho uma opinião um pouco mais concisa sobre sequências.
Eu acredito que as sequências de filmes, desde que você tenha algo que você possa, desde que você tenha uma história para contar com aquilo, desde que você não sinta que está sendo apenas pressionado por um estúdio ou produtora para poder fazer uma sequência que muitas vezes sequências de filmes são desnecessárias, não porque mesmo que você seja fã de uma franquia, mas talvez aquela sequência ela não traga o mesmo impacto que o original, não porque a sequência não foi bem pensada, mas porque talvez não haja mais uma história para contar. Então, com a Floresta, bom, eu não sei, qualquer coisa pode acontecer. Se eu sentir que eu tenho uma história interessante o suficiente que eu possa trazer personagens novos ou novas histórias ou algo que vale a pena contar, então sim, eu tô aberto para uma sequência, mas por enquanto a gente tá bem focado nesse primeiro filme. Incrível. E é isso, gente. Brigadão de verdade. Ó, não temos ainda a data de estreia pra Floresta nos cinemas, mas em breve, olha... Vai ser de... Vai ser... vai ser... entendi. Bom, gente, você que tá aí me assistindo, você que tá aí no YouTube, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal. E é claro, vai lá no @floresta pra poder conhecer esse filme que, assim, eu tô extremamente ansioso e eu tenho certeza que você também vai ficar. Claro, não deixa de seguir esse elenco maravilhoso, o arroba de todos eles vai estar aí na descrição do YouTube e provavelmente virará um podcast, então, com certeza, estará também lá no Spotify. Todos os lugares que você esperar, você pode ter certeza que essa entrevista vai estar e muitas outras vezes estaremos aqui novamente. Então, gente, muito obrigado novamente. Vocês foram incríveis. Só agradecendo novamente e, ó, sabem que pode contar com o Bunker 9 para o que vocês precisarem. Estamos sempre aqui para poder elevar ao máximo. Como eu sempre digo, bons talentos e boas ideias têm que ser expostas. Sempre. E, é claro, valorizem o cinema nacional. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Um beijão. E ó, não se esqueçam, a Floresta está em breve nos cinemas e você não pode perder, porque o mal tem muitas formas. Então...